Então, é Natal. Calma, não precisa pular esse vídeo, eu não vou torturar ninguém cantando. Vamos conversar o que a gente pode fazer hoje, dia 1º de dezembro, para ajudar nossos cães e gatos a lidarem melhor com os eventos de fogos que a gente vai encontrar aí no Natal e Ano Novo. Antes de mais nada, vamos falar sobre como a gente pode tentar prevenir que o nosso animal desenvolva aí essa sensibilidade maior aí esses estímulos. A gente tem que pensar que quando a gente adota um animal, que a gente pega um filhote ou mesmo um cão adulto, é muito importante a gente tentar habituar ou dessensibilizar o animal a esses estímulos. Isso a gente consegue fazer com treinamento, então busque aí, tem orientações aí pela internet, mas também você pode buscar profissionais aí da área para tentar te auxiliar. Muito resumidamente, o que eu quero trazer é, a gente consegue expor o animal a uma intensidade muito baixa daquilo que pode causar, né, que a gente sabe que os fogos e trovoadas podem causar aí sensibilidades com sons, né, e mesmo fobia. Então a gente já previne, a gente tenta prevenir isso expondo o animal desde cedo, desde muito antes a esses estímulos. Então, o que a gente costuma orientar? Colocar muito baixinho, inicialmente, ali, um som de fogos e tentar associar a uma atividade prazerosa para o animal, seja uma brincadeira com varinha, seja dar um tapetinho de lambê com um churu ou um patê bem gostoso, seja um Kong, seja ganhar muito carinho, enfim, o que seu animal mais gostar. E aí a gente começa com esse volume muito baixo e a gente vai observando as respostas do nosso animal. Se ele tá relaxado e tranquilo e segue comendo e brincando, ou se ele está, opa, tô aqui tenso, estou prestando atenção nesses sons. Se tiver tendo essa segunda resposta, significa que você tá com o volume muito alto e precisa diminuir a intensidade. E às vezes a gente tem que mudar de cômodo, bota bem baixinho o celular lá na sala, fica com o animal no quarto, enfim, a intensidade aí você vai ajustar conforme você expõe. E se você expor, né, de uma forma muito intensa, você pode também causar uma sensibilidade. Outra coisa importante da gente entender é que existe o medo e existe a fobia. O medo é quando o animal consegue ter contato com aquele estímulo e consegue viver sua vida naturalmente. Ele leva ali um susto, fica um pouco ali preocupado, mas logo ele segue a vida normal, isso passa. O animal consegue comer, consegue brincar, consegue interagir, relaxar, viver a vida normal. E a fobia, por outro lado, é quando a gente tem respostas muito intensas, principalmente associadas aí a questões fisiológicas, né? O animal pode babar, tremer, vai se esconder, não vai aceitar comida, não vai aceitar brincar e às vezes eles não aceitam nem colo, né? Eles querem ficar escondidos ali num canto. Quando a gente tem essa resposta aí de fobia, é muito importante a gente buscar um profissional veterinário para avaliar se o nosso animal pode ter uma medicação prescrita para auxiliar. Às vezes tem medicações que são usadas pontualmente no dia que a gente sabe que vai ter eventos e tem medicações aí que podem ser de efeito contínuo, que você pode buscar quando sabe que vai passar por isso. Então, eu sempre recomendo buscar um veterinário comportamental quando a gente tem respostas muito intensas, porque o que faz mal é a gente deixar o animal passar por essa situação de estresse. E se você já tem um animal que já tem uma sensibilidade, né, ou uma fobia, ou tem um medo aí um pouquinho maior, o que a gente pode fazer? A primeira coisa é, não tem como a gente reforçar o medo, tá? Então, nada de, eu não posso falar com o meu gatinho, não posso falar com o meu cachorro, porque quando ele tá com medo, isso vai piorar a resposta. A gente não tem como reforçar o medo. Quando a gente fala reforçar, a gente tá falando em aumentar alguma coisa. O animal já está sensibilizado. Você acolher ele, falar, brincar e mimar muito seu bichinho, não vai fazer com que esse medo piore, tá? Ou que ele associe que você faz faixinha para ele e por causa e isso gera os fogos, tá? Então pode sim e deve acolher, fazer bastante carinho e mimar bastante seu cão e o seu gatinho. No dia lá que for acontecer os fogos, né, que a gente já sabe que costuma acontecer no Natal ou no Novo principalmente, o que a gente deve fazer para tentar auxiliar nossos animais a passarem por esses eventos? Vamos preparar o nosso ambiente para que isso auxilie eles, né? Para que a gente diminua esse impacto. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você buscar, nesse dia, fazer uma atividade
mais intensa, não é para matar o animal, de correr 50 quilômetros com o cachorro, tá? Mas a gente vai sim buscar colocar uma atividade física um pouco maior, né? Então, se você tem um cão, leva ele para fazer um bom passeio num local de preferência mais arborizado, em maior contato com a natureza, deixando farejar muito. E se você tem um gatinho, eu sugiro que você brinque muito de varinha, né? Principalmente fazendo seu gatinho pular, tá? Isso gasta bastante energia. Além disso, a gente deve preparar a nossa casa. Primeiro, né? Calma que eu não falei. Não é para deixar esse bicho sozinho, em hipótese nenhuma, certo? Tem animais que se colocam em risco real, que podem aí pular janelas, pular sacadas, arrebentar a tela, arrebentar a porta. Então, nada de deixar esse bicho sofrendo sozinho. Tem animais que, infelizmente, sofrem aí paradas cardíacas, por conta de questões aí de fobia. Então, nada de deixar esse animal sozinho, você precisa estar com ele e acolher ele nesse momento. Sobre o ambiente, então, a gente vai tentar fechar a casa toda, tentando minimizar o impacto do som e também fecha cortinas para que não tenha claridade ali, que possa estar estimulando e causando ainda mais associações negativas, fazendo com que o animal sinta ainda mais medo aí de uma luz, né, acontecendo, tá? Então, vamos fechar a casa toda, porque aí a gente já reduz um pouco o barulho. E se você tiver ventilador em casa, é bem legal de ligar também, porque ele vai fazer um barulho que vai abafar o estímulo externo. Então, tudo isso dá uma ajudadinha. Se tiver ar-condicionado, também é legal até para climatizar e também tentar abafar, tá? Os sons externos. Vamos também preparar um cantinho, uma toquinha, para o seu cãozinho ou seu gatinho entrar. Guarda-roupa é bem legal para deixar ali uma caixa de transporte ou uma caixinha de papelão para o gatinho, para aqueles que gostam. E para o cachorro a mesma coisa, a gente pode oferecer aquelas toquinhas iglus para os cães menores, ou pode oferecer caixa de transporte colocando até uma coberta ou uma toalha em cima, tá? Mas nada de trancar o cachorro lá dentro e nem o gato, tá? A gente só vai fechar a caixa de transporte se esse é um local previamente treinado e tem uma resposta positiva para o animal ficar trancado lá. Além de colocar música ambiente ou TV ambiente, né, para abafar mesmo o barulho externo. Esse é o momento aí de botar um volume até um pouquinho mais alto, mas nada que seja assustador aí ou que vá gerar uma estimulação para o seu animal. E vamos preparar também alimentos aí que o seu bichinho goste muito. Então, esse é o momento de pegar aí carnes, patês, churu, que o seu animal gostar mais. E eu gosto muito de preparar os tapetinhos de lamber, os kongs recheados, esses brinquedos que duram mais tempo, né? Porque aí o animal vai também entrando num estado um pouquinho mais relaxado. Se o seu animal curtir, a gente também pode usar a brincadeira para associar positivamente. E se ele não quiser comer e nem brincar, uma forma da gente tentar ajudar é tentar ir fazendo uma massagenzinha um pouquinho mais relaxante, mas só se o seu animal gostar de contato físico, tá? Nada de forçar, especialmente os gatos. Se o teu animalzinho já estiver acostumado, uma boa possibilidade de tentar abafar o som é colocar algodão ou aqueles abafadores, né, que tem os dog phones, por exemplo, para os cães, no ouvido. Eles vão dar uma abafada, mas não vão fazer milagre também. Então, são essas as informações que eu quis trazer para vocês, para a gente tentar ajudar a minimizar, né, como vai ser o impacto desse barulheira dos fogos. Vamos tentar também buscar aí que esses fogos sejam proibidos, que as pessoas não soltem mais isso, porque isso é prejudicial, inclusive, para pessoas, crianças, idosos. A gente sabe como que isso não é fácil de lidar para as pessoas que têm sensibilidade, imagina os animais. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida.